E se o corpo de alguém que você ama estivesse gritando por atenção há meses, mas você não soubesse ouvir? A maioria acredita que a morte na terceira idade chega como um raio em céu claro, mas a verdade é chocante. O fim não é súbito. Ele sussurra avisos por até um ano antes. O problema? Esses sinais são tão sutis que quase sempre os ignoramos, confundindo-os com o simples envelhecer. Só depois, quando já é tarde demais, as famílias se dão conta. As pistas estavam ali, escancaradas, mas ninguém as viu a tempo de se preparar ou fazer aqueles últimos momentos realmente contarem. Neste vídeo, vamos revelar 5 sinais cruciais que podem surgir um ano antes de uma pessoa idosa nos deixar. Alguns você talvez tenha notado, mas deixou passar como algo trivial. Outros são mudanças tão discretas que escondem uma realidade poderosa. O corpo está se despedindo. Reconhecê-los agora pode mudar tudo. É a chance de oferecer cuidado verdadeiro, agarrar cada segundo precioso e assegurar que os dias finais de quem você ama sejam preenchidos com dignidade, conforto e paz. Não saia daí, porque esses 5 sinais podem ser o mapa para você se preparar emocionalmente e praticamente para o inevitável. Saber o que está diante de você é o poder de não ser pego desprevenido e transformar o tempo que resta em algo inesquecível. Vamos direto ao ponto. Número 1. Perda de peso notável. Um dos primeiros e mais reveladores sinais de que alguém pode estar entrando no último ano de vida é a perda de peso sem intenção. No começo, pode ser algo discreto, um cinto que precisa de um ajuste extra, roupas que ficam mais folgadas ou um apetite que simplesmente diminui. Muitas famílias atribuem isso ao avanço da idade, mas a verdade é que perder peso sem motivo aparente raramente é positivo. Isso pode indicar que o corpo não está mais absorvendo nutrientes como antes, que a massa muscular está se reduzindo ou que sistemas essenciais estão funcionando mais lentamente. O envelhecimento traz alguma perda natural de músculo, mas quando ela acontece de forma acelerada, é um alerta de que algo mais profundo está em curso. O organismo pode estar enfrentando dificuldades para digerir alimentos ou processar proteínas, resultando em fraqueza muscular. Essa redução de força não só dificulta os movimentos, mas também eleva o risco de quedas, compromete o sistema imunológico e torna a pessoa mais suscetível a infecções. Outro fator comum é a mudança no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem mais fome como antes. O paladar enfraquece, a comida perde o prazer, e eles podem começar a pular refeições ou comer porções bem menores. Não é apenas uma questão de gosto, é uma alteração biológica. O corpo, percebendo que está desacelerando, reduz os sinais de fome enviados ao cérebro. O resultado? Menos energia, menos vigor e um declínio gradual na saúde geral. Além disso, condições médicas subjacentes como câncer, insuficiência cardíaca ou problemas renais podem estar por trás dessa perda de peso, começando a se manifestar bem antes de sintomas mais evidentes. Até mesmo questões como depressão ou declínio cognitivo podem diminuir a alimentação, criando um ciclo em que o corpo não recebe energia suficiente para se manter. Algumas famílias tentam ajudar oferecendo pratos favoritos ou suplementos, mas se o peso continua caindo mesmo assim, é essencial reconhecer que o problema vai além da dieta. É o corpo se preparando para uma transição maior. Nessas situações, insistir em grandes refeições pode não ser eficaz. Em vez disso, priorizar alimentos leves, conforto e hidratação pode fazer mais pela qualidade de vida. Se você perceber uma perda de peso significativa em um idoso querido, especialmente acompanhada de menos apetite, fraqueza ou dificuldade para se manter ativo, preste atenção. Não se trata apenas da aparência, é o corpo enviando um recado. Entender isso agora pode ajudá-lo a se preparar com clareza, carinho e a chance de tornar cada momento restante mais valioso. Número 2. Cansaço extremo e fraqueza.
Uma das mudanças mais evidentes no ano que antecede o fim da vida é um cansaço profundo e constante, que não melhora com descanso. Não é só uma sensação de estar meio cansado após um dia longo, é uma exaustão intensa que transforma tarefas simples em desafios enormes. Levantar da cama vira um esforço. Atravessar o quarto exige energia, e atividades que antes eram comuns, como cozinhar, se vestir ou conversar, começam a parecer esgotantes. Isso vai além do envelhecimento natural. É um sinal de que o corpo está poupando suas últimas reservas de energia. À medida que os órgãos desaceleram, o coração bombeia com menos força, a circulação enfraquece e os músculos recebem menos oxigênio. Por isso, muitos idosos nos últimos meses se sentem frágeis, instáveis e incapazes de manter o ritmo de antes. Outro ponto é a lentidão metabólica. O corpo, que sempre gerou energia para o movimento, agora a redireciona para funções básicas de sobrevivência. Isso explica por que alguém em declínio pode dormir mais, tirar cochilos longos durante o dia, ou ter dificuldade para ficar acordado por muito tempo. Às vezes, há quedas bruscas de energia. A pessoa parece bem em um instante, e logo depois está completamente exausta. Mas o impacto mais doloroso talvez seja emocional. Muitos idosos que antes se orgulhavam de sua autonomia ficam frustrados ou envergonhados por não conseguirem fazer o que faziam. Podem se afastar de conversas, evitar interações sociais ou abandonar hobbies, não por falta de interesse, mas por pura falta de forças. Isso pode levar a um isolamento que acelera o declínio. Para as famílias, ver alguém passar de ativo e participativo a exausto e retraído é difícil. É tentador achar que eles só precisam se esforçar mais, mas forçar atividades não resolve. O importante é respeitar os limites, oferecer descanso quando necessário e tornar os dias restantes o mais confortáveis possível. Se você notar um cansaço persistente, que o descanso não alivia, veja isso como um indício de que o corpo está em uma grande mudança. É o momento de valorizar diálogos, criar instantes de calma e apoiá-los sem cobranças. Afinal, o que importa não é o quanto eles conseguem fazer, mas que se sintam amados, compreendidos e em paz. Número 3. Confusão mental ou retraimento. Ao se aproximar do fim da vida, uma das alterações mais marcantes pode estar na forma como a pessoa pensa, fala e se relaciona. Alguém que era lúcido e participativo pode começar a esquecer coisas com frequência, ter dificuldade para acompanhar conversas ou parecer perdido em locais conhecidos. Repetem frases, esquecem nomes ou perdem a noção do tempo, mesmo sem histórico de problemas de memória. Essas mudanças sutis podem surgir meses ou até um ano antes do fim. Não é só uma distração comum. O cérebro, como qualquer órgão, depende de oxigênio e nutrientes. Quando a circulação diminui, a capacidade mental começa a falhar. A pessoa pode se confundir facilmente, ter dificuldade para tomar decisões ou não reconhecer rostos e lugares familiares. Às vezes, há momentos de clareza seguidos por episódios repentinos de desorientação, como se a mente oscilasse. Outro sinal frequente é o retraimento emocional. Muitos perdem o interesse por interações sociais, falam menos, participam pouco ou passam longos períodos em silêncio. Não é desinteresse pelos outros, mas uma questão de o cérebro não processar mais emoções e conexões como antes. Conversas se tornam cansativas, ambientes barulhentos viram um peso, e muitos idosos acabam se isolando em seu próprio mundo. Mudanças de humor também podem aparecer. Alguns ficam mais irritados ou ansiosos, outros se mostram calmos, distantes ou indiferentes a coisas que antes importavam. Isso não é apenas uma alteração de personalidade, mas o cérebro se adaptando ao declínio físico. Para os familiares, é duro ver alguém se desconectar ou se afastar emocionalmente. Parece que estão perdendo a pessoa antes mesmo do fim.
mas é algo que eles não controlam. Em vez de forçar a interação, o melhor é acompanhá-los no ritmo deles, falar com suavidade e oferecer conforto, sabendo que, mesmo sem reagir, eles ainda sentem sua presença. Se notar mais esquecimentos, confusão ou retraimento, não ignore. São pistas de que corpo e mente estão se preparando para o fim. É hora de ter paciência e aproveitar momentos tranquilos e criar um ambiente seguro e acolhedor, porque mesmo quando as palavras somem, o afeto ainda chega. Número 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. Quando o corpo começa a desacelerar, um dos sinais físicos mais claros é o enfraquecimento do sistema imunológico. Alguém que raramente adoecia pode passar a pegar resfriados, gripes ou pequenas infecções com frequência. Doenças que antes eram leves, agora demoram muito mais para passar. E cortes ou machucados simples cicatrizam bem mais devagar. Essas mudanças não são coincidência. Mostram que o corpo está perdendo a capacidade de se proteger e se recuperar. Infecções como pneumonia, infecções urinárias, problemas de pele ou até na boca tornam-se mais comuns. Muitas famílias acham que são casos isolados, mas quando se repetem ou demoram a melhorar, é um sinal de que o organismo não consegue mais resistir como antes. Até antibióticos, que costumavam agir rápido, podem parecer menos eficazes, exigindo tratamentos mais longos ou doses mais fortes. Isso ocorre porque, com a circulação mais lenta e os órgãos menos eficientes, o corpo não responde bem aos remédios. Outro problema é a cicatrização. Se pequenos arranhões ou feridas não fecham direito ou reabrem, pode ser um indicativo de má circulação. O sangue não leva oxigênio e nutrientes suficientes à pele. Para quem se movimenta pouco, escaras podem surgir e, sem cuidado, virar infecções graves. O que também preocupa é que, no último ano de vida, infecções nem sempre se manifestam com febre alta. Em idosos, elas podem aparecer como um cansaço maior, confusão ou desinteresse pela comida. Uma queda súbita na clareza mental, por exemplo, pode ser o primeiro alerta de uma infecção. Perceber essas mudanças cedo permite oferecer mais conforto e apoio na fase final. Para as famílias, lidar com infecções constantes é desgastante. Dá vontade de insistir em tratamentos intensos, esperando uma solução. Mas, em certo ponto, o foco muda de cura para bem-estar. Manter a hidratação, cuidar da pele e reduzir o estresse físico ajuda mais do que prolongar o sofrimento com remédios. Se você notar esses sinais, é um momento para priorizar o conforto e a presença, garantindo que os dias restantes sejam o mais leves possível. Número 5. Alterações na respiração ou circulação. Um dos sinais mais claros de que o corpo está se preparando para o fim é a mudança na respiração e na circulação. Você pode observar que a pessoa respira mais devagar ou superficialmente. Às vezes, há pausas entre as respirações, ou o ritmo fica irregular, alternando entre rápido e lento sem aviso. Alguns desenvolvem um padrão chamado respiração de Cheyne-Stokes, com ciclos de respirações profundas e pausas longas. Isso pode começar de forma sutil, mas se intensifica com o tempo. Outro indício é a circulação enfraquecida. Mãos, pés, nariz ou orelhas podem ficar frios ao toque, e a pele pode parecer pálida, azulada ou manchada, especialmente nas extremidades. Isso acontece porque o corpo concentra o sangue nos órgãos vitais, reduzindo o fluxo para outras áreas, um sinal de que o coração está perdendo força. Falta de ar também pode surgir, mesmo com pouco esforço. Sentar, falar ou mudar de posição pode deixá-los ofegantes. Alguns passam a respirar mais pela boca ou precisam parar para recuperar o fôlego durante uma conversa. Se antes caminhavam com facilidade e agora têm dificuldade, os pulmões podem estar enfraquecendo. Acúmulo de líquido nos pulmões às vezes causa tosse persistente, sons de gorgolejo ou sensação de aperto no peito. Muitos acham que é só um resfriado,
mas em idosos próximos do fim, é um indicativo de declínio respiratório. Isso pode tornar desconfortável deitar reto, e eles podem preferir dormir com travesseiros ou em uma poltrona. Para os familiares, essas mudanças podem ser assustadoras. Dá vontade de insistir para que respirem fundo ou temer algo grave. Mas, muitas vezes, é apenas o corpo desacelerando naturalmente. Nem sempre há como reverter isso, mas é possível aliviar o desconforto com um ambiente fresco, umidificador ou pequenos goles d'água. Em alguns casos, medicamentos ou oxigênio ajudam, mas o foco é o bem-estar, não a cura. Se notar essas alterações, respiração diferente, extremidades frias ou tom azulado na pele, fique atento. São sinais de que o corpo está economizando energia e a circulação está reduzindo. É o momento de estar presente, oferecer calma e criar um espaço tranquilo onde eles se sintam seguros e em paz. Reflita sobre o que vimos. Perda de peso significativa, cansaço extremo, confusão mental, infecções frequentes e mudanças na respiração e circulação. Esses 5 sinais muitas vezes aparecem no último ano de vida de um idoso. Nem todos surgem juntos ou são óbvios de imediato, mas, ao notá-los, você percebe que o corpo está se preparando para a sua etapa final. Para muitas famílias, aceitar isso é difícil. É natural querer lutar, incentivar mais comida ou atividade. Mas, às vezes, o melhor é ouvir o que o corpo está dizendo. Em vez de tentar mudar o inevitável, podemos tornar o tempo que resta mais tranquilo, confortável e cheio de significado. Entender esses sinais não é sobre temer o fim, mas sobre se preparar para ele. Reconhecê-los cedo permite cuidar melhor, tomar decisões importantes e garantir que os últimos meses sejam repletos de afeto e dignidade. É hora de valorizar instantes, compartilhar histórias e mostrar que eles são amados e não estão sozinhos. Se você vê esses sinais em alguém próximo, respire fundo. Você não está sozinho nessa jornada. Saber o que esperar traz força, paciência e paz. Obrigado por nos acompanhar hoje. Deixe um comentário abaixo com algo que você aprendeu e como pretende usar isso na sua vida. Suas ideias nos motivam. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdos para informar e inspirar. Até a próxima!